Cara, você como pessoa física, não como pessoa jurídica, você como Eli Vieira, como é que você interpreta essas perspectivas de gênero que tentam desatrelar essa autopercepção sexual do sexo biológico, né? Eu me sinto homem e quero ser tratado como homem, mesmo sendo mulher, ou então tratar como se fosse um ato de violência, eu atrelar masculinidade ou feminilidade a questões biológicas mesmo, falar mulher e atrelar isso a ter um útero, ou falar homem e atrelar isso a ter um par específico de cromossomos, não é? Como é que você identifica isso? Bem, o que a gente espera teoricamente da biologia é que os machos variam mais que as fêmeas. Pega quase tudo que você pegar. Inteligência, por exemplo, as mulheres e os homens têm a mesma média de inteligência, né? Porém, lá nos extremos, porque os homens variam mais, tem mais homens nos extremos da inteligência. Então tem mais homens... Tem mais gênios e mais idiotas, é isso. Isso, sem querer xingar, mas já xingando. Aí, ó, para um homem da sua estirpe, idiota é xingamento, hein? Pois é. Enfim, então... Aqui no Ceará é tratamento de amigo já. Aqui a gente é meio maluco. Não, porque assim, eu acho que baixo QI muitas vezes é um problema, né? São pessoas com dificuldades de inserção no mercado de trabalho, por exemplo, né? E são pessoas que merecem compaixão, né? E a maioria delas é homem. E é uma das razões, talvez, que há mais homens entre os sem-teto, por exemplo. Que os homens variam mais. Então, quando você tem a curva da variação... 10% dos sem-teto são mulheres só, 90% são homens. Sim, eu lembro que você fez um trabalho bacana nessa área, né? Isso. Então, a curva dos homens, ela vai mais para as extremidades, as das mulheres se concentra mais em torno da média. Isso é o caso para um monte de coisas. Então, é uma razão teórica para eu prever o seguinte: naquelas características, a gente sabe, do cérebro, que diferem entre homens e mulheres, vai ter entre homens aqueles que diferem tanto, mas tanto da própria média dos homens, que talvez eles não são homens. Que talvez o que importa para a identidade de sexo que a pessoa se expressa não está tanto entre as pernas, mas entre as orelhas. Então, eu espero, teoricamente, e que a gente observa, principalmente nos dados clássicos de transexualidade, que a coisa está mudando muito rápido. Mas para falar dos dados clássicos, essa previsão teórica é confirmada, porque há mais pessoas que transicionam do masculino para o feminino do que do feminino para o masculino, ou seja, os homens variam mais, tanto que alguns homens não são homens. Só que agora é tudo especulação ainda, mas parece que tem um novo tipo de disforia, ou suposta disforia, que parece que são pessoas que têm que ter um contato ideológico primeiro para passarem a se considerar transexuais. Não são aquelas que desde crianças, que tem casos assim, de 3 anos, a criança já está manifestando isso, que não quer ser daquele sexo. Né? Mas esse novo caso, pessoas que entram em contato com a ideologia. Então, aparentemente isso está acontecendo. Um dado que eu tenho a respeito disso aqui, de 2008 para 2018, na Suécia, cresceu em 1.500% o número de pessoas declarando que tem disforia, e cresceu onde é surpreendente, que é entre as meninas, né, que eram consideradas desde o começo meninas. Então, isso é surpreendente para aquela previsão teórica que eu falei, da maior variação masculina. Então, parece que há um fenômeno novo. A Lisa Littman, que é um dos proponentes desse fenômeno novo, chama isso de disforia de gênero de início rápido. E parece que atrai um certo tipo de pessoa. Não estou falando que são mentirosos, que são... nada disso. Mas pode ser, de novo, eu repito, a especulação ainda precisa estudar mais. E uma mensagem que eu estou sempre passando é que esse tipo de ativismo, eles matam a curiosidade, eles querem fazer antes de saber, eles invertem a ordem das coisas. Vamos saber, vamos ter curiosidade, né, e uma curiosidade aliada a um humanismo, a tratar bem essas pessoas. Enfim, então fazem o contrário. Então, não é que eu acho que essas pessoas estão mentindo, mas parece que entre essas pessoas, desse novo fenômeno, existem, por exemplo, aquelas que estão no espectro do autismo, e pode ser que há alguns outros problemas, outras condições associadas à identidade. Então, não é a disforia de sexo clássica, ou disforia de gênero. Eu
sigo um teórico chamado Marco Del Giudice, que ele provavelmente é italiano, o nome é italiano, mas ele trabalha na Universidade Americana, e ele propõe que essa distinção entre sexo e gênero não é útil. Então, né, todo mundo já deve ter visto nas redes sociais, você é um ignorante, você não sabe a distinção entre sexo e gênero. É uma questão que não está resolvida nem na ciência. Como é que vão tratar como a verdade estabelecida para o ativismo, para fazer as coisas considerar como verdade estabelecida, uma coisa que é uma hipótese entre outras, na verdade é um modelo conceitual entre outros, e um modelo conceitual proposto por gente bem problemática, como John Money. John Money é o principal responsável pela popularização dessa distinção entre sexo e gênero dentro da academia e da ciência. E esse mesmo John Money, ele pegou um menino, o David Reimer. O David Reimer é um canadense, ele perdeu o pênis por causa de uma circuncisão malfadada. Isso, aos 7 meses de idade. Sim, era uma circuncisão com um método novo, envolvendo laser, uma coisa assim. Infelizmente queimaram a genitália dele, parece. Foi uma coisa bem horrenda. E aí o John Money, como ele acreditava que é tudo construção social, que é o termo favorito, né, e determinado pela cultura, pela criação, ele propôs criar o David como Brenda. O que aconteceu? Quando o David estava lá na pré-adolescência, já estava falando, não, eu sou menino. Então, fizeram cirurgicamente uma vagina nele, mas ele continuou se vendo como menino, como era de se esperar, estatisticamente falando, que transexuais são raros, né? Eles são 0,01% da população, mas com esse novo fenômeno, se a gente considerar esse novo fenômeno parte da transexualidade, isso vai para quase 0,5%. Mas há fortes suspeitas de que não é a mesma coisa do que a transexualidade clássica. Você usou o termo disforia de gênero. Esse é um termo que tem caído em desuso muito por causa da militância atual anti-heteronormatividade, coisas assim, né? Dizem que isso é um termo que patologiza, né, o pessoal que se acha... em desuso para eles, né? Não. Para eles, né? Para eles, não para a comunidade científica, mas para eles. E ainda a gente tem um dos principais manuais de psiquiatria, de diagnóstico de psiquiatria, é o DSM. Sim. E está na edição 5 e ele continua considerando a disforia um transtorno. E aí me perguntam, ser transexual é um transtorno? Então, não, sabe por quê? Das crianças que manifestam essa disforia clássica, vamos esquecer a suposta nova disforia por enquanto, mas essa disforia clássica, das crianças que manifestam, entre 50% e 88% delas resolvem isso com o tempo. E a maioria delas ainda é LGBT, são gays ou lésbicas ou bissexuais. Quando crescem, né? Claro. Mas uma minoria precisa da transição para se sentir bem, para ter um bem-estar psicológico, psiquiátrico. Então, como é que a identidade, que é o tratamento para essa minoria que manifesta o sintoma, como é que isso é o transtorno? Então, a gente não pode chamar o tratamento de transtorno. Né? Então, o pessoal fala, a psiquiatria decidiu tirar da lista de transtornos por política e por ética, por considerações morais que são particulares. Eu discordo. Por isso, uma coisa que é um tratamento não pode ser considerada um transtorno. Né? Então, por isso eu discordo. Então, eu acho que foi uma decisão correta e racional. A psiquiatria, ela é, como diz o Theodore Dalrymple, que é um ensaísta britânico e psiquiatra, ele diz, a psiquiatria é ciência, mas também é arte, como muitas outras áreas da medicina. Então, ela necessita desse tipo de consideração, o que dá bem-estar ao paciente. Mesma coisa que a homossexualidade ter sido tirada do rol dos transtornos, né? Por quê? Porque o bem-estar, do ponto de vista secular, que tem que ser o laico dos cientistas e dos médicos, que eles não podem impor uma interpretação teológica sobre os pacientes. Então, desse ponto de vista laico deles, e secular, o que vem para o bem-estar do paciente é melhor. Né? Então, se para um gay viver a homossexualidade é o que deixa ele feliz, a psiquiatria vai recomendar isso, né? Independente de interpretações teóricas que considerem isso pecado, sei lá, imoralidade.